Quadrado de Éden, It's an Endless World, volumes 9 a 12. A new age of reason, brain treason to trick the mind. What good is searching if nothing's there to find? We arrive at this place of no return. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Enquadrado, aqui o clube de leitura do Ao Quadrado. Eu sou o Estranho, aqui acompanhado de Ilu, Luke, Tojo. E o judeu ateu, as coisas estão se encaminhando em Éden, né? Estão se encaminhando em Éden. Definitivamente aconteceram coisas nesse volume. Houve uma sequência de eventos. Esse é o terceiro episódio da série em que estamos lendo Éden de 4 em 4 volumes. Faltam mais 2 episódios, que vão ser, na verdade, 3 e 3. Ou, se você tá lendo pro JBC, 1,5. Azar. Inclusive, eu falei 9 a 12, mas se vocês também estão lendo pela JBC, são 5 e 6. Os 2 volumes que compilam 2 em 1 que lançaram no Brasil. Basicamente é isso, vamos falar desses 2 volumes. Se você não leu, você vai tomar spoiler, porque a gente vai falar sem explicar nada. Antes disso, sim. Apoia-se! Você pode apoiar ao quadrado no apoia.se/ao-quadrado. E esse dinheiro vem para ajudar a gente a manter o podcast em qualidade considerável, com equipamentos de áudio, e comprar gibi nacional também, e quem sabe outras coisas. Tem planos pro futuro. Vem aí, talvez, tomara, hein? Talvez, quem sabe. Nem eu sei disso. Mas, se você colaborar acima de R$10, seu nome é lido em algum dos programas, sempre em forma cíclica, como as seguintes pessoas: Diego Carneiro Câmara, Giovanni Soares Zanon, Ana Gabriela Benites, Léo Gianotti e Rui Carodi. Muito bem. Éden. Como o Éden se alguém estiver ouvindo no futuro, depois de ter lido, falar, eu quero reouvir o programa e quer saber o que aconteceu nesses 4 volumes de forma resumida, é um arco da Marihan, que ali é da sequência da refinaria, aí temos a apresentação da Miriam pela primeira vez, todo o arco que envolve ela com Elaia, eles, enfim, se vingando da morte da Helena, indo pra Austrália, e aqui a gente é apresentado ao vírus Disclosure, que aí a gente conhece a Mishima também, e aí começa a caminhar algumas coisas. Então é isso que acontece nesses 4 volumes. Mas começa mesmo com um mangá novo, né? Exato. Eu já fui avisado no passado que todo programa que a gente ia gravar ia chegar e falar, que mangá é esse mesmo? Pois é. E eu acho que esse aqui foi perfeitamente pra isso, porque ele realmente, tipo, você abre, você começa a ler e fala, eu não reconheço essas pessoas, eu deveria conhecer? Não, você não deveria, são pessoas completamente novas. Bom, tem uma pessoa que é reconhecível. Tem uma pessoa que a gente conhece e a gente não conhece muito dela também, então tá tudo bem. 2, né? Eu ia até fazer a pergunta, é só uma mesmo? O barbudo do Daxão também não era do primeiro volume? Eu fiquei na dúvida, eu não tô apontando, eu tô só tirando dúvida, que eu fiquei confuso com essa parte. Eu acho que não. Não, você tá pensando no Khan, né, que é do grupo do Nômade lá. O Khan não apareceu. Sim, não tem ele. Uma outra barbicha. Muita sorte dessa pessoa que apareceu, que ela faz coisas icônicas e intrínsecas a ela, porque se fosse só de nome, eu ia ficar tipo, que caralhos. Que é você. Você tá falando do Kenji ou da... Sim, exatamente, do Kenji. Não, mas a coisa aparece também, a menina hacker lá, qual que é o nome? Eu tava pensando no Enoa mesmo. Então tá ok, vai, tem vários personagens que aparecem, ok, vai. Então mas assim, o Kenji é o único que fica realmente presente nesse arco, o resto é meio que bem secundário. Tipo, a história é da Marihan e do Kenji. Exato, então a gente tem todo esse arco da Marihan e eu queria ouvir de vocês o que vocês acham, principalmente como ele se encaixa aqui nessa história que a gente tá lendo, né? Porque eu sou um pouco como alt-tab, mas talvez tenha algumas relações. Judeu, você gosta dessa passagem da Marihan? Provavelmente meu arco favorito, talvez, desse mangá inteiro é o arco da Marihan. Principalmente quanto mais, sei lá, interessado em política internacional eu fico, melhor esse arco fica pra mim também. Um enredo de geopolítica e, tipo, filosofia de Estado e tudo que acontece aí, escrita de uma forma que eu não vi nenhuma outra mídia em nenhum lugar. Não, então, isso foi o que mais me surpreendeu também. Eu não diria que eu tenho a bagagem pra julgar
a geopolítica do povo uigur na China, e como Eden falou disso. Tipo, eu realmente não tenho. Mas, tipo, só o fato de que Eden está falando disso, de que esse é um assunto que o mangá está tratando, eu já fiquei, porra, não é possível. Não é possível que eu estou vendo um mangá fazendo isso, sabe? Sim. É impressionante. E não só isso, como eles ainda, tipo, não vai ser o foco, mas eles mencionam, a Marika dá um name drop de vários outros conflitos internacionais e comparando. Inclusive tem outros grupos ali, né? Tem curdo, tem gente do Kurdistão, eles citam o País Basco, então você vê que fala que é dos uigures, porque ela é, mas não necessariamente o drama é específico uigur, né? É um drama o que geral. Você falou, eles falam muito de como é essa questão de povos deslocados, dizem que perdem terra e tudo mais. Eu queria que esse arco acontecesse mais pra frente. Porque, dado a beleza que é o formato do programa que a gente grava, de tipo, ler uns volumes e depois passar um mês e depois ler outros volumes, eu ainda não estava calibrado o suficiente. Isso foi verdade. Isso foi definitivamente verdade. Eu fiquei um pouco... A minha capacidade cognitiva ainda estava meio que no cooldown, assim, pra conseguir aproveitar de fato o que estava sendo dito ali nesse. Mas eu acho que tem de fato um problema grande, que é desse formato de leitura especialmente, mas acho que no geral ler Eden é difícil. Porque tem muito jargão. Tem muito jargão e muito termo e muito nome de personagem que você ouviu uma vez atrás, ou talvez nem tenha ouvido, que eles falam como se você já conhecesse intrinsecamente, e aí você precisa... Mas calma, do que vocês estão falando, meus amigos? Eu não sei, eu não lembro. Eu tava tipo, nossa, é mesmo, né? Eden é sobre isso, peraí, caralho, deixa... Eu somo isso... deixa eu respirar. Eu somo isso até uma estética pé no chão, o que significa que os personagens são muito confundíveis entre si. Sim, vários são bem confundíveis. Porque todo mundo é uma pessoa normal, com cabelo normal e uma roupa normal. Aí você pensa, ok, é o outro... Que nem eu acabei de confundir dois barbichas, porque... Eles só são uns caras. É isso que eles são. Tem vários time skipzinhos também também. Ao longo, e aí o personagem muda ligeiramente, aí você fica tipo, o que caralho tá acontecendo? Algo que desafia um tiquinho a nossa percepção é o fato dessa dinâmica global ela ser meio difusa. A gente não tem muita certeza. São muitas facções dentro das facções e a gente não sabe exatamente qual é a que está interessado naquele desenvolvimento. Então aqui, por exemplo, tem esses terroristas, que é o grupo da Marihan, que não é necessariamente a Nômade, mas a Nômade tá ajudando também. A Nômade tava com um plano próprio deles. Tava com um plano próprio deles ali. A federação, que é da Propater, ela tem a ver também, e aí tinha ali a Rússia envolvida, tem a China também, você fica, mas a China, ela tá defendendo a Propater? Não tá defendendo? A gente não sabe. Então, tipo, são muitas microdinâmicas complexas que tornam um pouco mais difícil você entender o que você tá torcendo pra acontecer o que aqui. Sabe? Tipo, nessa sequência da refinaria, qual era o resultado que eu queria? O que era pra eu estar torcendo? Não, então, você perguntou logo no começo do que a gente achou, a gente achou nisso em relação o que isso queria dizer pro resto do mangá. E acho que um problema de Eden é que minha resposta muitas vezes quando o mangá faz isso é, eu não sei. Eu genuinamente às vezes não sei onde o mangá tá indo, porque às vezes parece muito que ele só... Isso não é um problema, mas às vezes parece muito que ele só quer pegar esse setting que ele construiu e mostrar ele de várias lentes. E tipo, eu acho muito bom. Eu gosto muito desse arco isolado. Mas eu acho que Eden acaba sendo problemático em te deixar engajado na história como um todo, porque os cortes acabam sendo muito, muito conectados, ou até mesmo os personagens acabam não sendo tão especificamente importantes. Eu tenho algo a comentar sobre isso, sobre o porquê, meio que a gente ainda tá vendo essas histórias que parecem um pouco desconexas, e tipo, meio que quase todas elas terminam em tragédia, né? Tipo, nunca é um final feliz. Quando a gente chegar mais pro final do podcast, eu acho que vai se conectar isso com o disclosure e tudo mais. No final desse podcast a gente vai chegando no que parece um plot maior. Mas é que realmente eu acho que o mangá é um pouco
Isso não deve ser uma comparação muito boa, mas é só o que eu pensei na minha cabeça. Mas quando eu, sei lá, comparando Eden com outros mangás, assim, épicos, políticos, tipo, os mangás do Urasawa, eu conseguia me conectar muito mais às várias subplots que estavam acontecendo simultaneamente, tipo, e muito imediatamente. Fazia sempre mais sentido direto qual era o ponto geral daquilo na teia maior da história. E aquilo é um pouco mais difícil eu criar essa conexão mais, sei lá, visceral em relação à narrativa do mangá. Defendendo só um pouquinho a complexidade de Eden aqui, eu acho que esse é um dos motivos, inclusive, que é um mangá tão gostoso de reler. Eu que tô lendo aqui essa história pela 10ª vez, eu aprecio muito mais, porque no final das contas, eu acho que o que ele tá querendo falar aqui, ou sei lá, pelo menos a perspectiva geopolítica que ele tem, é mais interessante, é mais complexa, é mais real do que, sei lá, o que o Urasawa tem pra contar na maioria das histórias dele. Não, nesse sentido, definitivamente. Eu elogio bastante esse aspecto de Eden, com certeza. Eu acho que Eden é muito complexo em conteúdo, mas não em formato. Em formato, eu acho ele bem simplesinho até. Todo arco tem a mesma estrutura de como acontecem as coisas. E como termina, como começa. Falar em arco, a minha estrutura e terminar a tragédia, eu vou falar que esse arco foi abalado pra mim pelo fato de que muito cedo eu pensei, ok, eu tô esperando pra ver como a Marihan vai morrer. Sem conseguir nada do que ela queria. Porque já foi um flashback de várias outras mulheres que chegou lá só pra morrer graficamente na minha frente. Então, lembram que eu comentei isso o podcast passado, que eu tava um pouquinho incomodado? Eu não acho que esses volumes começaram muito bem pra essa minha opinião. Então, foi um pouco o papel da mulher em Eden, né? Sei que tem prós e contras mesmo nesses volumes que a gente leu em relação a esse argumento. Mas... Assim, a Marihan é ótima. Tipo, o problema não é do arco dela em específico. Eu acho que funciona especialmente bem. O problema é como acaba sendo parte de uma tendência geral. Tem a Kate nesses volumes, né? A cientista ali que tá pesquisando. Tem mulheres participativas que não estão ali. Mas o problema é que quando a gente chegar no próximo arco tem um certo evento meio que... Mas eu acho que o interessante, voltando ainda um pouquinho para essa discussão justamente sobre... O Luke citou de passagem o Urasawa, por exemplo, e eu sinto que o Eden, ele tem... A diferença primordial dele é que quando a gente pega um Urasawa justamente como exemplo, todas as tramas paralelas que existem estão ali com o propósito de direcionar a trama principal. E em Eden não é isso. As tramas paralelas são para estabelecer, olha, no mundo estão acontecendo essas coisas, essa aqui é o novo momento do mundo, o novo momento desses personagens, e não tem relação com uma sequência direta de acontecimentos. A gente não sabe pra que ele tá levando exatamente. Então, quando tem esse arco da Marihan, pra todos os efeitos, não significa nada pro Elaia. Que é meio que o herói da história, mais ou menos, né? O que eu fico pensando... Não, eu concordo. O que eu fico pensando também agora... Eu não acho que isso é o que eu queria definitivamente fosse feito assim. Mas eu fico pensando que o que eu acho mais bem feito em Eden é justamente a exploração desse mundo que ele construiu e tudo mais. Eu acho que é fascinante ver como os países são, todo o contexto geopolítico, e como é quase como o nosso mundo, mais modificado por todos os eventos do vírus e da Propáter, etc., que aconteceram. É muito mais globalizado também, né? Eu acho muito legal ver isso, eu acho. E eu fico pensando que se talvez o mangá acaba dividindo as atenções entre ser essa exploração de um mundo e sendo o plot do Elijah na história dele, que acaba ficando muito diluído às vezes. Porque, tipo, tem toda essa história dele querer resgatar a irmã e tudo mais, que tá, sei lá, 6 volumes sendo parte da história. Sim. Só que isso vira algo no final desses volumes, claro, mas fica muito tempo muito apagado, sabe? E sendo que é meio que a força motriz do personagem. Eu discordo. Acho que eu elogio Eden nesse aspecto, inclusive. Eu acho que ele sabe caminhar bem entre o micro e o macro. Tipo, mesmo na história da Marihan, tipo, tem todo esse... Você vê os líderes mundiais debatendo ali dentro da Propáter, grandes conflitos envolvendo o conceito de nação até. Mas tipo, ele volta pra história e, tipo, é a pessoa dela lidando com a pessoa com quem ela ama, sabe? Tipo, é o drama bem individual ainda.
Eu gosto como a história lida com isso. Eu tô num aspecto contrário a Tilo. E ele com certeza, a gente já vai falar disso já, mas ele com certeza, olhando, quando a gente lê a história da Marihan, a gente pensa, mas pra quê? E aí, pouco depois a gente fala, ok, eu acho que tem uma grande temática aqui, né, unindo todas essas histórias. Com certeza tem temática, tipo, com certeza tem uma coesão em relação ao que a Eden tá querendo contar. Que eu acho que estruturalmente isso acaba afetando um pouco a minha experiência lendo o plot dessa história, basicamente. Só quero fazer um elogio, que é um complemento ao elogio que vocês já fizeram, mas eu quero fazer muito mais diretamente, que o Luke, que eu acho que além de uma exploração boa do mundo de Eden, é uma boa exploração do nosso mundo. Sim. Sim. Eden, olhando a perspectiva de como o planeta Terra é retratado na ficção, pega os personagens mais secundários possíveis vamos contar essa história no Peru e parar do Peru pra mostrar como é o conflito do povo Argur com a ajuda de um cazaquanês. Não são esses os nomes que aparecem em história aqui. E nenhuma puxando isso. Não, com certeza não são. É uma boa exploração também do nosso mundo. Eu conheço muito pouco do povo. E ainda conheço muito pouco. Não acho que foi uma parte didática. Mas foi uma parte que convenceu. Devia dar uns Googles pra saber um pouco mais. Eu de verdade, eu ouvi falar do Povo Argur pela primeira vez em 2017, que foi quando teve umas acusações de campo de concentração. Esse mangá é muito antes de 2017. Exato. Se eu tivesse lido na época que o judeu leu, eu teria ouvido falar desse povo pelo mangá só. Eles não são muito comentados por aí. E acho legal colocar luz nessa galera. Só isso pra mim já justifica esses alt tabs pra mim. Essa exploração do mundo, mas não pra mostrar Londres, Moscou. Sydney é a coisa mais mainstream que aconteceu no planeta Terra. Ele tem uma abordagem pra religião muçulmana, inclusive, incrivelmente, não sei se positiva a palavra, respeitosa, no mínimo. Respeitosa, considerando que é difícil fazer a conta, mas esse mangá saiu em 1996, o primeiro capítulo. Eu acho, isso aqui tava sendo escrito em, 2002, 2003, em que a máquina de propaganda americana contra o extremismo muçulmano tava rodando a todo vapor, sabe? E o autor ainda conseguiu ter a perspectiva cultural de saber distinguir o que é propaganda e o que não é. Incrível. Se for isso mesmo, talvez nem seja coincidência ter dado um alt tab pra uma muçulmana que não é uma terrorista, mas foi rotulada como uma. Sim. O volume 9, que é o equivalente ao 5, metade do 5 aqui, saiu em 2003. Aí, ó. Então, tem uma questão. E eu acho, só mais um elogio sobre pequenos detalhes desse mundo global que ele construiu. Eu adorei o detalhe do Kenji, quando ele vai interagir com a Marihan pela primeira vez, ela fala alguma coisa pra ele, a gente tá lendo balões normais, e aí ela fala alguma coisa pra ele, e ele fala, eu não entendo, fala em árabe ou em inglês, que aí eu vou entender, e aí, você fica, caramba, realmente, que língua eles estão falando? Não importa, não precisa ficar toda hora falando qual que seria a língua que não teria os colchetes, né, porque normalmente quando você vai simular uma língua diferente, você põe os colchetes. Qual seria a língua sem colchetes? Qual é a língua mais falada? Não tá claro, e isso é ótimo, perfeito, a gente não sabe, eles estão se entendendo. Eu não sei que língua Elaia tá falando com a Miriam no Peru. Eles devem estar falando espanhol, não deve estar falando inglês. Antes de partir da Marihan pro próximo, eu realmente gostaria de só estender um pouquinho meu elogio a filosofia, a exploração filosófica do conceito de Estado, até que o mangá faz uma hora, porque, sei lá, você comentou que você não sabe muito sobre o povo Uigur, por exemplo, Luke, sei lá, você tem meio razão até de não saber muito, porque hoje em dia tá bem difícil, porque é uma guerra de propaganda. A melhor coisa é ser agnóstico a isso, não tem, é muito difícil, é muito complicado mesmo. Tem que mergulhar muito pra achar fontes confiáveis sobre o que tá sendo você vai achar o que você quiser também, né? No final do dia você vai achar a informação que você quiser, então é bem difícil. Mas o mangá, mesmo assim, tenta abordar essa questão, assumindo a premissa de que tá acontecendo um genocídio étnico ali, ele dá toda a complexidade que é um povo pedir um Estado, sabe? O que é, pra que serve um Estado pra começo de conversa e tudo mais. Tem que ser uma casa, né?
E de novo, pra mim isso se conecta tão lindamente no pessoal, porque o Kenji vai lá dar o Ed dele, de que ele até fala, né, foda-se o Japão, vai tomar no cu os japoneses, eu não ligo pra nada. Mas obviamente, quando a menina canta a música ali em japonês, toca no pessoal dele ali, né? Você tem alguma conexão com o seu lugar de nascença, com a sua origem, que nem ela fala ali, né? Tem muito a ver com o pessoal, não é só questão política. E eu gosto. E tem, obviamente, essa parte justamente política de como você é um grupo étnico num país que sua etnia não é a dominante. Não é a predominante. Não é a predominante. Não é nem reconhecida. Não é nem reconhecida. Isso ainda mais no mundo de Éden, em que nem só um país está tentando apagar aqueles, como estão tentando fazer uma colonização global, basicamente, sabe? Tipo, uma unificação geral. É uma ideia utópica, sabe? Tipo, um mundo sem fronteiras, sabe? Sonho comunista, mas em Éden tá acontecendo por meio dessa unificação imperialista de um monte de países e é uma merda que tá dando, sabe? Tipo, é muito ruim. Inclusive, eu fiquei bem pensativo quando tá discutindo isso, sobre como eles são tratados lá, que eles são permitidos falar a língua deles, mas quando eles chegam a certos estágios, tipo da academia, ou em certos lugares, eles já não podem mais, eles já começam a ser excluídos ou proibidos de falar aquilo. Aí eu fiquei meio thinking emoji, porque recentemente no Brasil a gente teve um caso assim também, acho que foi no Rio Grande do Sul, alguma coisa assim, que uma cidadezinha tava proibindo de que nativos falassem a própria língua dentro de estabelecimentos da prefeitura e do estado. Teve isso. Uma cidade que, tipo, tirou línguas indígenas como língua oficial daquela cidade, uma merda assim. Tinha muito funcionário público que trabalhava com conselho tutelar, essas coisas que falam línguas nativas e que é muito importante de se falar línguas nativas nesses contextos. Sim. E no final das contas eu especialmente gosto que no meio de toda essa exploração do conceito de Estado, do conceito de nação e de tudo mais, a Marihan vai full comunista ali no final, não tem jeito, e deixa bem claro que, tipo, no final das contas tudo isso é só o palco no qual o dinheiro fala, no qual a burguesia tá usando de opressão pra cima dos povos com menos poder. E ela dá uma não resposta porque é a realidade. A gente tem uma não resposta sobre o que fazer. Devo ser full terrorista e explodir essa porra da refinaria? Ou tipo, a gente precisa dessa refinaria se a gente quiser alguma coisa no futuro, porque é ela que vai trazer a riqueza pra gente, se conseguirmos ter ela. Não, porque ela entende perfeitamente que, tipo, nesse ainda mundo capitalista aí de Éden, a liberdade da nação não significa nada sem a liberdade econômica. Tipo, exato. Eles ainda precisam da refinaria de um jeito ou de outro. Se explodir ela, mesmo que eles consigam as suas fronteiras imaginárias, não vai significar nada se eles não tiverem petróleo. Não adianta nada causar esse ferimento material na outra nação se eles vão depender disso daqui a pouquinho. Porque o ferimento material é no país. Se eles vão herdar o país depois, eles vão herdar com o ferimento. Se conseguirem herdar o país. Muito bom, muito bom. Inclusive, você falou isso, de que talvez foi proposital. Ela se explodindo ali no final, falando... como é que é a expressão? Aloha, né? Ela não significou aquilo. Ela falou aquilo só como isca, pra entenderem ela como uma terrorista, né? Eu fiquei pensando que isso aí é proposital. Ele tá comentando o 11 de setembro, aí sim. Existe essa possibilidade. Era uma época que tinha muito meme de falar essa frase, eu acho. Esse assunto mega vigente na época. Nossa, 2003 era maravilhoso. Eu adoro a geopolítica desse arco. Acabou essa geopolítica aí, mangá, alt-tab, né? Sim. Alt-tab, estamos de volta no Peru. Mas é um alt-tab sacana, porque é um alt-tab com time skip que não estava implícito, só porque a gente mudou de assunto. Ele explicou o time skip devagarzinho, né? Foi colocando aos poucos. Eu fiquei muito confuso quando voltou. Acho que ainda não explicou muito. Não, só falou. Só passou 6 meses, né? Foi meio que isso. Passou tipo um ano, né? Sei lá. Enfim. Sim, não, mas. Tipo, não importa muito. No final das contas, eu consegui assimilar as coisas. Sei. Eu fiquei
Tipo, como assim o Kenji tem 19 anos já? Ele não tinha 14 quando começou a desgraça do mangá. Kenji não, é Laia, né? Mas nos volumes passados já tinham passado alguns aninhos, acho. O timeskip de desse pra agora foi tipo um ano e meio, sei lá. É meio bobo ele não ter falado ali, começado com isso. Tipo, porque não tanto faz, eu só podia ter falado que ali, ó, o Elia se separou não tá mais com a Helena casou ali com o cara. Eu acho isso que importa, não tem problema. Eu acho um pouco engraçado o quanto, tipo, não é um problema nenhuma qualidade, eu só acho legitimamente engraçado que o mangá só meteu essa e decidiu não elaborar porque não importava mesmo, só aconteceu. Foda-se, você não precisa saber. Mas foi um choque, a gente viu o Kenji deu um grande trabalho pra Helena dar uma chance pra ele. Ou Elia. Elia. Eles das mãos, corta pra um assunto na China. Quando volta, ele tá casado com outro cara e a gente nunca vai ver isso. A gente não. Quer dizer, não sei, pode não ver nos próximos volumes, mas, tipo, caralho. O que aconteceu exatamente, não sabemos. Só pulou pra isso. Exato. Um arco de intervalo entre dois eventos contraditórios. Não contraditórios de impossível, mas de não tão na mesma página, mas caralho, e pelo que eu me lembro, não tinha acabado a parte dele com ele falando, não, agora eu vou ficar lá com a senhora lá, porque ela vai me ensinar os negócios. E aí volta e, tipo, cadê essa galera? Não. É verdade, né? Aquela que... Automater, né? Isso. Talvez ele tenha... Porque a vida é foda, não sei o quê. Talvez ele tenha feito lá também. Um outro detalhezinho engraçado, é explicado, é só engraçado, porque acho que durante esses 4 volumes e os 4 anteriores, acho que falaram pro Elijah se mudar aí pra faculdade mais 15 vezes, ele ainda não foi, coitado. Não nem vai conseguir. E nem vai. Agora já tá demais. Mas tipo, eles ficaram falando disso. Eles meteram essa algumas vezes durante esse período. E o coitado não conseguiu. A vida não é fácil. Mas justamente a gente tem essa transição de volta pro Peru, em que a gente é apresentado a Miriam como uma nova personagem semi-central aqui da história. E uma trama clássica de Eden agora, nessa altura já dá pra chamar de trama clássica, que é grupos se estranharam, alguém matou alguém e agora a gente precisa matar alguém. Esse é o arco. E nesse caso, alguém matou alguém, era um policial e a Helena morta. Que morreu do nada, filha da puta. Completamente do nada. Esse eu acho que talvez seja a morte mais... Porque assim, a gente já falou e já passou por várias mortes em Eden, que foi tipo, construiu, levou eventualmente a essa morte, ou às vezes aparece o personagem que a gente já sabe que vai morrer, como o Will falou da Marihan. Mas a Helena tava, tipo, ela tava flutuando ali há um tempo. Aí você fala, ok, né, Helena, né? Morreu completamente de graça. Morreu de graça, gratuito mesmo. Eu aceito a ideia que Eden é um mangá onde nenhum personagem tá salvo e tudo mais. É parte da atmosfera, é parte da vibe. É só que, sabe, essa altura... A gente se importava um pouquinho mais com ela pra ver um pouquinho mais, talvez. E ver, fazer a morte ser um negócio um pouco maior, né? Eu não sei. E parecer que ela tá concluindo alguma história dela, em vez de tá no meio de outra história estranha dela. De um personagem que não existia, assim, quem tava envolvido naquela... Mas esse é o mundo. Ela tinha toda uma vida e ela morreu porque tava no lugar errado com a pessoa errada. E é bem isso mesmo, né? Tipo, a forma com que o Eli acaba cruzando com a Miriam e meio que em toda a conspiração que vai envolver essa morte é puramente acidental, né? Porque quem tava ali junto era a Helena e ela não tinha nada a ver com essa conspiração, mas é a morte dela que vai fazer essencialmente toda a Nômade entrar nessa conspiração. Eu acho que eu tenho um probleminha tonal com como o Eden faz essas coisas. Eu falei do termo de personagens femininas, né? E isso aqui definitivamente é um problema. Mas eu acho que, no geral, o Eden gosta muito de matar personagens do mais absoluto nada como Choque. E acho que, às vezes, essa repetição começa a ficar um pouquinho... Não funcional. Mas eu acho só não sei se é como Choque. Só fazer uma discordância. Que eu não sei se é tanto pelo Choque, porque ele trata exatamente com o desprezo que a gente tá falando da Helena aqui. Ele trata todas as mortes. Definitivamente ele trata com desprezo. A Miriam tem aquela amiguinha dela ali que parece que vai ser parceira, e aí, tipo, ela só morre fuzilada, e aí os caras, porra, ela morreu fuzilada, né? E aí segue a vida. Eu acho que o choque não é
é de uma morte específica, é o choque de tipo, uou, caralho, gente morre nesse mundo, olha como é violento e tudo mais. Porque é nisso que eu queria chegar. Eu acho que o mangá acaba... É por causa de como é o tom do mangá. Ele é bem sóbrio e tudo mais. E, tipo, eu sei que o Elaia tá triste, eu sei que o Elaia tá puto. Eu só acho que o mangá não se interessa muito em demonstrar esse tipo de coisa emocionalmente pro leitor. Isso acaba deixando um pouco mais vazio tipo, as cenas de morte e tudo mais, tragédias. Se você se distancia um pouco, o mangá parece até meio que paródico nas coisas que ele faz e como ele lida com as coisas. Tipo, mas acho que mangá testosterona, morte, droga, piada de sexo, robô. Eu não acho que é paródico, acho que é coisa de tom mesmo, e tipo, em algum nível me faz lembrar Dororedoro. Dororedoro a gente comentou muito que ele tinha, tipo, um desprezo pela vida. Mas em Dororedoro o tom funcionava, porque tinha um tom de humor negro e tinha o fato... mas eu acho que tem isso em alguns momentos, não com a morte da Helena, mas tem isso em alguns momentos em Eden. Por exemplo, quando o amigo do Elaia perde os 2 braços, tem todo um tom cômico de ter que ficar carregando os braços dele pra lá e pra cá. Eu não sei se eu concordo. Essa eu não concordo. Acho que o Dororedoro tentou bem mais satírico, que se assemelha ao que o Tojo acabou de apontar e você acabou de discordar. De que não é paródia, não é... O Dororedoro eu sou que é um pouco mais paródia do que em Eden. O Dororedoro tá um pouco mais na zoeira e na violência como parte... tipo, divertida, tipo, é só realmente as pessoas... Aqui eu só realmente acho que às vezes falta um pouco de demonstração emocional dos personagens, que é parte do que eu tô querendo fazer, eu entendo isso. E eu acho que no geral é parte do que funciona pra história de Eden, só que tem momentos como essas grandes tragédias que acaba ficando um pouco blasé demais, não sei. Sei lá, porque obviamente o Elaia tá reprimindo ali. E tem alguns momentos chaves ali que, tipo, mostra que o cara tá se enfiando nas drogas ali. Não. Como eu falei, eu sei, não é uma questão meio com o personagem. Eu definitivamente sei que o Elaia tá sofrendo, eu definitivamente sei que isso é algo que o mangá está apresentando. Eu só acho que, narrativamente, o mangá em si, a forma como o mangá está apresentando, acaba não dando destaque pra esses aspectos e, sei lá, às vezes eu sinto talvez falta. Não, eu entendo sentir falta, eu entendo também que ao mesmo tempo não é muito a intenção. Não é muito a intenção essa, né? É mas justamente eu acho um que foco... deixa um pouco... mas assim... Falando só rapidinho, falando de drogas, mais uma vez, Eden completamente legalize aqui pra gente, né? Vamos lá pegar o Elaia e ele fala, não, fica tranquilo, eu só tava fumando maconha. E depois cheira uma cocaína ali. Mas dá um tiro completamente do nada. Gratuito. A Gina que fala a backstory dela foi: um dia eu fumei maconha e quando eu vi eu tava na heroína. Essa foi a minha porta de entrada pra eu terminar na heroína, foi a maconha. Aliás, eu tenho que fazer um adendo. Eu acho que a parte da Gina foi a minha parte favorita desses 4 volumes. Eu gostei muito desse flashback, mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Sobre esse arco aí do geral, assim, eu não tenho muito a comentar, não sei se vocês têm alguma coisa a dizer específico sobre... começa no Peru, depois eles vão pra Austrália, e toda essa parte específica da dinâmica da vingança, investigar os caras e tal. Pra mim é mais Eden, assim, não tenho muito a acrescentar. Foi basicamente a motivação pra finalmente colocar a história de volta pro... Elaia buscando a irmã. Só que no meio disso tem todo aquele negócio de briga de facção com 50 nomes que eu tenho que decorar e brigando um com os outros e fazendo planos e esquemas. E eu admito que eu me perco um pouco na vibe de quem Nada é quem disso ali. importa. Eu adoro a cena deles pulando do avião. Eu adoro essa cena. É boa. É boa. A gente tá falando, mas tá importante pra história a Miriam. Vocês não gostam da Miriam? Não, eu gosto. Eu gosto dela. Tá boa, personagem. É divertida. Ela só não mostrou muito a que veio, mas ela tem bastante personalidade, eu acho isso importante em Eden. Tô esperando o volume que vem quando vão dar um tiro nela do nada. Eu adoro a relação dela com a outra policial que aparece, que a gente descobre que é lésbica depois. Exato. Inclusive, é meio estranho, o quão leve esse mangá lida com gênero e sexualidade, ou quão fixado ele é no fato da menina ser lésbica. É porque, ele não liga, mas ele fica
fica fazendo muitas piadinhas. Aliás, é engraçado. Ele decidiu que hoje. nessa sequência toda ele decidiu fazer umas piadinhas muito mangá, tipo, que nem o Eli interagindo com a Miriam na casa deles, que eles estavam lá e tudo mais. E, tipo, ele de avental, só de avental. Ou, tipo, fazendo quase um pseudo-abuso, né? Tipo, de onde veio isso? Esse não era o mangá que eu tava lendo. Quando eles começam a ler os dados da Miriam, a incluem virgem, ela começa a chorar, achei o efeito dela, ela chora mais. Isso parecia a gag de Shonen. Então, de onde veio isso? Veio com a Miriam. Ela trouxe essas... É tudo com a Miriam que vem essas gags. Acho que o autor queria dar um ponto leve pra história, de leve. Bem de levinho. Foi. E definitivamente também, tipo, mais uma vez eu adoro a forma com que o mangá aborda a sexualidade no geral. O sexo e como as pessoas lidam com isso e as relações bizarras que todo mundo tem com... forma muito os personagens. E na Miriam ele deixa mais exposto do que na maioria, talvez até. Falando em leveza, uma gag que eu acho que o mangá começou a fazer agora que eu gostei muito foi o Eli fingindo ser completamente... se fazendo de sonso em relação ao que tava acontecendo. Tipo, tem umas 2, 3 cenas que... pera, quem é você? Por que você tá fazendo isso? Não, pera aí, esse não sou eu não, é só um cara que parece muito comigo. Você é filho da puta. E tipo, tem umas 3 cenas assim durante esses volumes aí, tipo, dele fingindo que não é com ele, sabe? Ele fazendo a carinha. Só que legal, né? Você sabia disso? Claro que você sabe, ô filho da puta. Ele mandando os terreperô dele. Mas... Nesse meio eu tava falando mais rapidamente sobre eles vão pra Austrália, Peru, Austrália, investigação, arco normal de Eden. Isso tudo é entrecortado pelo que agora é o novo vírus que tá assombrando ali esse mundo de Eden, que é a evolução, talvez, do Closer, que é o Disclosure. Sim. E que ele tá trazendo algumas ideias novas aí, né? Eu só vou já deixar claro que eu li toda essa sequência do mangá e o final com aquele thinking emoji, porque eu realmente não tenho opinião. Eu quero ver pra onde tá isso ainda, porque me pegou muito desprevenido. Inclusive, a minha experiência com o final dos volumes do programa foi as últimas, acho que... O último volume eu meio que li delirando de sono e calor. E não bastado isso, eu ainda sonhei com o mangá depois que eu peguei no sono. Então eu não sei o que eu li, o que eu não li, o que produziu na minha cabeça. Eu pensei, eu vou reler pra ter uma opinião formada pro programa? Não, vai ser muito mais divertido eu ir nesse estado mental. Não, Toji, você tem que falar pra mim que o Maia apareceu no seu sonho e perguntou se você quer entrar no Disclosure ou não, né? Eu nem lembro com o que eu sonhei de fato, mas tipo, tinha uns visual meio dadaísta que é, tipo, que é parte da simbologia, né, deles indo pra dentro do Hive Mind do Disclosure. Sim. E eu, tipo, que caralho tá acontecendo? O que eu tô sonhando aí? O colisor de Hadrons lá. Porra, maluco. Eu sei que o mangá tinha um foco sci-fi que eu imaginava que fosse ganhar mais... fosse ser mais proeminente conforme os volumes avançassem. Mas eu não esperava quando eu comecei esse volume que ia ter uma música. Então, ele tem essa a gente já sabia qual era, entre aspas, o limite da tecnologia de Eden, né? Até agora. A gente tá lendo, a gente sabe, tem ciborgues, né? Tem um computador quântico. Tem um computador, tem várias coisas aí e tal. E aí vem isso que é, assim, é a mágica desse mundo. É magia. Basicamente, né? Magia ali. É magia alienígena. Não, eu diria que o aspecto do sci-fi agora, esse negócio dos vírus, da informação, pra mim já é basicamente sobrenatural. Assim, não só por ser avançado demais, mas tipo, a própria vibe é mais tipo, pra um elemento sobrenatural que tá invadindo aquele mundo do que ficção científica. Tipo, como o tom da coisa mesmo, eu diria que... Mérito ao mangá, ele justifica tudo cientificamente ali. Tipo, ele parece muito bem pesquisado. Cientificamente. Vocês não estavam esperando uma explicação do que é um computador quântico nesse mangá. Não, e veio. E veio. O que eu quero dizer é que
que todo esse aspecto do vírus e da Hive Mind tem uma vibe mais mística do que científica, mesmo que seja explicado cientificamente. Eu acho que... Interstellar, né? Eu agradeço muito ele, inclusive, começar a tratar disso, tipo, agora e não no começo, tipo, ter uma progressão das coisas. Porque é muito fácil mangá querer... Mangá não, né? Histórias no geral. Querer abordar coisas parecidas e já começar com o pé na porta. Mostrar que, tipo, olha o quanto eu pesquisei sobre ciência aqui, né? Pra você já entrar, tipo, calma aí, que caralho você tá falando? Era pra eu entender do que você tá falando, não é... Você não tá tirando essas coisas da sua cabeça. Ghost in the Shell é assim, tipo, ele olha os termos que eu sei aqui, ó. Jogos mihoyo são assim. Mas eu ainda não sei como lidar com esse novo aspecto de Eden. Tô esperando pra ver pra onde vai nos próximos volumes. A gente não tem todas as soluções, obviamente essa é a abertura desse tema, mas eu acho que uma coisa que eu queria saber de vocês, vou perguntar primeiro pro Iso, que é, vocês acham que, dito isso, esse vírus aí, novo Disclosure, o que ele faz, teleportação quântica, abrir o buraco de minhoca pra absorver uma bomba atômica, foi muito quebra de tom pra vocês? Ou tô comprado, deu pra comprar? De tom, não. Porque era uma ficção científica que, dos bichos do pé no chão, tinha uns robôs loucos desde o começo, eu já não... esses robôs já são um passo que eu tô dando aquele. Saudades do meu mano Serafim. Mas assim, um robô, ciborgue, robô e essas coisas é uma coisa, tipo, vírus que tem Hive Mind e conseguem traçar informação, tipo, criar uma consciência própria que, tipo... É a de um humano que se juntou é um pouco. Você não tá diferente. errado, Luke. Você não tá errado. Mas é que o robô, eu já achei que era o primeiro passo pra se isso escalar, vai longe. Então pra mim não quebrou o tom. Pra mim foi consistente com uma evolução mesmo. Deu pra ver chegando nisso. Mas não é o tipo de coisa que eu aprecio. E eu olhei, vamos torcer pra cair num lugar legal, né? Cada dia que passa, Eden tá cada vez mais Metal Gear das ideias. Pra mim é o que eu falei, tipo, pra mim continua sendo Eden, continua sendo bem Eden em como trata a narrativa, mas pegou uma vibe que leva mais pro lado sobrenatural do que o sci-fi pra mim, o que não é um problema, é só, tipo, como eu acho que o mangá tá retratando esse tipo de coisa. A gente ainda vai conversar mais sobre o Disclosure, acho que no próximo episódio provavelmente não, ele aborda mais filosoficamente essas questões, sei lá, sem querer dar muito spoiler, mas entrar ou não no Disclosure vai ser uma questão filosófica interessante da gente conversar. Que inclusive a gente já discutiu isso em um programa. A gente discutiu se fosse você, alguma coisa assim, ou o conselho de ética, conselho de ética. Foi no conselho de ética. Foi algum desses, o judeu falou meio por cima desse tema, e agora vocês estão sendo apresentados. E tipo, aqui no mangá tá deixando claro que as pessoas estão optando por ir, né? Se juntar ao Hive Mind, né? No final das contas, isso é mais uma história japonesa sobre criar uma união onde você perde sua individualidade pra poder se fazer um só com o mundo. Tem muito mangá e anime que tem essa história. É impressionante. Porque é mais fácil aceitar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Eu de coração não tenho nenhum interesse no debate mas entraria na Hive Mind ou não. Espero que tenha outras coisas nos próximos volumes pra eu falar bem das outras coisas. Vamos ver. Talvez te conquiste, não dá pra saber. Sobre o Disclosure também, eu aprecio muito a estética de pilares de cristal crescendo aleatoriamente em cidades populosas. Eu realmente acho que alguém tem que fazer uma análise de por que esse tipo de narrativa é tão comum no Japão, de vamos todos nos unir como uma entidade só pra acabar todos os conflitos do universo. Qual outro você tá pensando? Evangelion, o plano do Madara e Naruto era isso. Era? Mas é sempre visto como, tipo, o plano do mal, né? Não é que nem... Sim, mas, tipo, e sempre um negócio presente. Aqui tá sempre uma opção que as pessoas chegam. Aqui é uma questão mais de, tipo, a natureza tem isso aí, né? Tipo, é o próximo passo, né? Mas a gente vai discutir mais isso. Cara, Naruto não é igual a Evangelion, que não é igual a Eden. Tô falando que é uma constante em narrativas de mangá e anime que eu acho notável ver
E que obviamente, tá atrelada a todas essas discussões que a gente tava tendo no começo sobre etnias, culturas, sua identidade como o indivíduo em uma sociedade. Se todos nós tivéssemos relações mais simbióticas entre nós mesmos, nós aprenderíamos a ter mais simpatia entre os diferentes, portanto, os problemas do mundo iriam acabar. Eles sempre passam por essa linha de lógica. Não é nem de simpatia aqui. Aqui é de... se a gente abandonar tudo que faz a gente ser mais individual, é bom. Não vai ter conflito. Não vai ter conflito. Tipo, a forma da gente superar os conflitos culturais étnicos é a gente abrir mão da cultura e da etnia, basicamente. Mas vai ter mais discussão sobre isso. Não, assim, mas é interessante você ter essa análise sobre o Disclosure, porque a minha interpretação é completamente outra, mas eu vou deixar pro próximo episódio. Tá. Ainda nesse... toda essa discussão sobre o Disclosure, eu quero falar sobre mais duas coisas. Uma, o Luke já vai querer falar, que ele gostou, mas eu queria antes passar pela... A gente tem opinião já sobre Maya e a Leteia, que são essas duas personificações, ou ainda tá cedo pra gente ter opinião sobre esses personagens? A Leteia é divertida. Essa é a opinião que eu tenho. Dela. A Leteia é mó da hora. Eu adoro ela. Não sei como vai funcionar ela com o lore, mas ela enquanto indivíduo é da hora. Exatamente. Eu tô nessa. Quanto ao lore e ao plot, eu tô no Lettering Cook com basicamente toda essa parte do mangá. Gosto muito dela olhando pra algum lugar aleatório, mandando do completo nada. Então, gente, a gente precisa sair daqui. Inclusive, a Leteia, ela protagoniza uma das melhores capas de Eden pra mim, que é ela sentada ali com a mão ali, com o braço. A capa do volume 6. Parabéns ao Hirokiando, porque ele me enganou. Porque dessa vez a Wendy não morreu, ela só se machucou. verdade. Tem capas boas mesmo, né? Muito. E todas bem diferentes entre si. Tô dando pra fazer coisas diferentes aqui nas capas do programa. E dá um trabalho do cacete. Mas acho que a última parte é que a gente tem o Maya tá ali junto da Mana, que eu não lembrava que ela chamava Mana. Eu achava que era a forma, tipo... Não, irmã. Eu lembrava porque eu era irmã do Minha Mana. Porque eu tinha tido essa mesma confusão. Mas eu não lembrava a cara dela. Eu entendi por contexto quem ela era, porque no começo ela não era um personagem até agora, essa é a verdade, né? Sim. Não era. Mas ela tinha aparecido. Eu só não lembrava o rosto dela. Eu tive que assimilar por contexto quando eles explicam. Ah, tá, é ela, finalmente ela aparecendo. Ok. E aí o Maya está junto dela, da Mana, e tá rolando toda essa questão dela querer fugir e toda a culpa que eventualmente leva ela a ver o flashback visualmente dentro da história do passado com a irmã mais velha. E você gostou muito dessa parte, Lu? Gostei. E em parte só porque eu tava ansioso, porque tem um momento nos volumes passados que o Eli menciona muito de passagem que ele tinha uma outra irmã. É muito não foco, ele só toca nesse assunto umas 2 vezes e ignora. E eu pensei, porra, mas como assim? Que outra irmã? Me fala disso, eu quero saber disso. Que história? Que aconteceu? E aí finalmente eu descobri o que aconteceu. O que eu achei interessante é que a gente sabia que ela tinha morrido num ataque terrorista, que pode ter sido direcionado ou não. E aí começa o flashback e a gente fala, beleza, a gente vai entender. E não, a gente não entende se ela morreu no ataque terrorista real ou foi acidente. Qual era foi direcionado. A política daquilo? Ele não aborda nada. Ela só aborda, eu só quero falar quem é essa personagem mesmo. Eu tive a interpretação bem que era, tipo, de fato, um negócio muito aleatório, porque essa parecia a mensagem que o mangá tava querendo passar ali. Que foda-se, é isso aí. É assim que funciona. Inclusive, ele realmente reforça isso, né? Tipo, ele fala, não, literalmente bombearam a galerinha ali, os cristãozinhos que estavam tentando fazer alguma coisa de bom nesse mundo. Porque justamente literalmente cuidando da vida deles, eles foram bombardeados. O que o Maya fala, tipo, basicamente não tem explicação, e é isso aí, você não vai conseguir entender por quando ela tenta, tipo, a Ana tenta perguntar qual era a lógica por trás da explosão. Mas eu só acho que foi realmente... Ele podia ter mostrado também, né? Ele foi meio sacana. Podia. Pra mim foi só realmente uma boa história, eu acho bem interessante essa vida pregressa do Elia e tudo mais. E ver essa personagem se perdendo com a intenção de causar mal à própria família por causa de tudo que ela fez
foi uma narrativa que me pegou bem. Eu gostei muito. Bem, mais alguém quer falar alguma coisa sobre a Maia? A Maia, não. A Mana e a irmã mais velha. Qual que é o nome da irmã? Era Gina. Acho bem tocante o momento ali que ela vai conversar com a filha do Miguel ali. Tem muito de religião nesse flashback, né? Uhum. Eles têm um negócio, uma conversa meio kármica ali envolvendo a morte do Miguel, né? De, tipo, encontrar algum sentido, né? E, tipo, tanto a filha ganhou uma visão, quanto a Gina, pela morte do Miguel, conseguiu escapar das garras do pai. E, tipo, sei lá, quando eu leio isso, eu penso meio na crueldade de pensar assim, sabe? Tipo, essas coisas poderiam acontecer sem que o cara precisasse morrer, né? Mas em algum nível esse é o ponto também que o mangá tá fazendo sobre o auxílio da religião pra poder interpretar essas coisas terríveis da vida que não tem explicação ou que acontecem pela crueldade mesmo. Eles falam muito disso em relação ao Maia, fala isso em relação ao vírus, né? Que é tipo uma alternativa pra quem não tem religião e pra quem o mundo fodeu mesmo assim. Que é interessante. É uma discussão interessante. Inclusive termina esse flashback termina com ela literalmente perguntando pro Maia, pô, Deus existe, né? Tipo, e não tem muito uma resposta ali. Ele dá um migué ali pra não responder, basicamente. Ele manda um vírus não vê cara nem cor. O vírus mata todo mundo igual, bem biofascista ali, né? O que não é verdade. Vírus tem tendências por idade, às vezes até por sexo. Mas não Disclosure. O Disclosure não. Disclosure não. A Covid sim. A Covid mata mais pobre. Tipo, o Disclosure é um vírus hippie. Exato. Mas eu só achei engraçado porque isso, no nosso mundo, claramente vírus fazia discriminação e não era assim não, amigo. Só no geral, acho que o mangá tem uma abordagem bem, mais uma vez, bem complexa na relação dele com a religião. Principalmente pra mangá, pra mim. O mangá adora falar, Deus não existe, os caras são tudo burro. E aí, tipo, não, mas reencarnação é real, né? Os caras adoram essa. Tem uma cena que eles discutem sobre se reencarnação existe ou não quando eles estão prestes a morrer. Inclusive, eu não sei se eu perdi. Eu não entendi como que eles sobreviveram àquela explosão. Eu fiquei meio confuso. Qual explosão? Os cientistas, quando estavam, tipo... Eles estavam num bunker. Ou a segunda explosão. Não, a explosão, eles falaram, vamos torcer pra explosão ser só lá no departamento e não até o prédio todo. E foi isso que aconteceu. Quando mostra a explosão, tá literalmente vazando coisa de literalmente todos os buracos daquela construção. Então, porque estão justamente falando como se eles fossem morrer, debatendo se eles acreditam em reencarnação ou não. Aí depois eles aparecem vivos, eu pensei, calma, o que eu perdi? Como que eles escaparam dessa? E eu só... Tipo, não importa muito, eu só perdi essa informação. Pelo que eu li, eu lembrava que eles estavam num bunker ali, não? Eles talvez afastam-se o suficiente, basicamente. Eles afastam do centro da explosão. Eles falam, vamos rezar aqui pra essa porta superar um calor de 2.000 graus. Eles só estavam longe bastante, ok. Mas aí, tipo, quando mostra a explosão, e tipo, tá literalmente vazando dejetos e a explosão em si por todas as rachaduras ali daquela construção, eu pensei, morreram, né? Não morreu, não. Bom, claramente não morreram, porque a gente vive depois. Mas não, tudo bem, isso era só... Não era tão complexo assim, era só, ok, ele sobreviveu. Um detalhe que eu fiquei meio, Mas beleza, a gente chega aqui ao final desses mais 4 voluminhos, ou 2 dos volumes brasileiros. Como eu falei, vão ser 3 e 3, então 1,5 e 1,5 pro próximo programa, e... É isso, né? Não tem muito o que dizer, porque não dá pra prever nada pra onde vai essa história. Não, é imprevisível. Como vocês notaram, não dá pra prever pra onde essa história tá indo. Eu sei que alguém vai morrer, só não sei quem. Alguém vai morrer em algum momento. Agora, mais que nunca, porque eu realmente nem sei o que eu acho dessa parte que já aconteceu. Então, imagina o que vai vir. Exato. Então, pra discutir o que está por vir, nos vemos aqui no mês que vem. Até mês que vem. Até mês que vem.